Então. Nanatsu no Taizai. Nanatsu no Taizai. Mamatsu no papai, RWS no beat. Nunca lembro o nome desse cara. Enfim, a gente tá aqui hoje pra falar da terceira temporada de Nanatsu no Taizai, Os Sete Pecados Capitais, Seven Deadly Sins, que saiu na Netflix na última semana, depois de um bom atraso. Eu não assisto Nanatsu no Taizai se não for dublado na Netflix. Só que dessa vez não veio dublado por causa do coronavírus, então eu tive que assistir ele e não ser dublado. É um guilty pleasure da minha vida, é uma das coisas mais ruins que eu assisto. Eu não tenho nada pra dizer de positivo em relação a ela, fora o fato de que é tão ruim, mas tão ruim, que eu não posso deixar de assistir, porque é muito ruim. E essa terceira temporada, como os fãs puderam ver e como foi amplamente divulgado ao longo de diversas outras reviews que viram na época que essa temporada saiu, ela tem uma qualidade de animação que é muito pior do que todas as outras que já saíram até então. Essa terceira temporada teve uma mudança de estúdio. Eu acho que os caras investiram um X e uma coca pra fazer essa temporada, porque a qualidade dela tá realmente ruim. Vamos comentar um pouquinho sobre ela, já que eu tô aqui pra falar sobre isso. Eu achei que seria muito legal falar sobre essa temporada. Sete Pecados Capitais, pra quem não conhece, é um anime que começou... Teve um mangá que fez até um relativo sucesso no Japão. Ele é um estilo shonen, que é o estilo Dragon Ball, Naruto, mas bem nessa pegada, assim, de personagens super fortes que ficam se enfrentando e se matando e lutando, e o prazer deles é lutar e destruir um ao outro. Só que é ruim, é bem ruim, é bem ruim, bem ruim, bem ruim. Os desenhos dele, mesmo no mangá, já não são muito bons. A animação dele nunca foi lá o primordial, sempre foi bem passável, mas ele é tão esdrúxulo, ele é tão patético, ele tem personagens ruins, ele tem uma história que é um emboloramento de coisas, personagens, ideias que nunca casam muito bem. E o foco dele é a pancadaria, é a porradaria, e era isso que ele se destacava nas primeiras duas. Foi uma coisa que realmente funcionava. Conta a história desse grupo de guerreiros, que são os Sete Pecados Capitais, que eles são comandados pelo Meliodas, que é um anão pervertido. Eu não tenho outra descrição pra dar dele, porque ele é o personagem mais psicopata que eu já vi em relação a principalmente ficar abusando de mulher. A desculpa que vem depois é que ela é uma reencarnação de uma deusa que os dois eram apaixonados, os dois se amavam e ele nunca esqueceu dela, mas ela sempre esquece dele e volta a lembrar, o que não justifica todo o assédio que ela sofre por conta dele. Até deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ter certeza, porque eu não quero falar uma bobagem. Elizabeth, idade. Elizabeth Nanatsu no Taizai. Idade. Agora sim. Começa a história. Ela tem 16 anos quando começa. Começa a ser um pouquinho problemático porque a gente vem com aquela vem aquela história que todo desgraçado usa pra tentar justificar Lolicon, que é... Mas ela tem 3.000 anos de idade. Mas Micael, ela é um demônio de 50 milhões de anos no corpo de uma garota de 15. De 12 anos. Então... Tá, enfim, é extremamente problemático. As coisas que ele faz com ela não tá certo isso, tá muito errado. Enfim, esse é um dos primeiros problemas do anime. Como vocês já puderam ver, já começamos com o pé direito. Já começamos muito bem. Começamos falando sobre abuso sexual de menores. É isso que Seven Deadly Sins prega. Bom, aí além disso a gente tem os outros 7 pecados capitais, cada um deles com o seu pecado e a sua habilidade especial. Eu não vou entrar em detalhes porque nós temos 7 pecados capitais, depois nós temos os 10 mandamentos, cada um deles com uma habilidade específica, só que daí com forças demoníacas. Depois nós temos os caralho a 4 lá, tem numeral pra tudo que é lado, tem pessoas pra tudo que é lado, tem 500 milhões de personagens, é muito difícil de falar de todos eles, mas dá pra falar de alguns. Um deles é o Ban, que é um cara imortal e que namora uma fada que tem o corpo de uma menina de 12 anos.
Estamos vendo um padrão aqui. Daí nós temos o Rei das Fadas, que é o Harley Quinn. E ele é um guri de 13, 14 anos, com, obviamente, muito mais anos por trás. Também ele tem um relacionamento com uma gigante, que é mais velha que ele. E aí nós temos a Merlin, que é uma personagem que tem milhões de anos, obviamente, porque ela foi amaldiçoada pelos deuses e pelos demônios. Ela tem um corpo extremamente voluptuoso, ou seja, ela não tem 5, 10 ou 12 anos como os outros personagens. E, obviamente, o corpo real dela é de uma garota de 10, 12 anos. E, enfim, essa eu não consigo nem explicar, desculpa. Mas, enfim, na primeira temporada eles estão separados. E o Meliodas tem o serviço de tentar trazer eles de volta, porque eles foram acusados de um crime falso. Eu não lembro muito bem, sério, faz muito tempo que eu assisti, eu não assisti de novo. Eu me diverti particularmente, teve algumas coisas, fora essas partes que eu citei, que são extremamente irritantes, mas que fazem parte de inúmeros animes, então não dá pra ficar jogando só por isso. Assisti pela pancadaria, foi legal, foi divertido, ok. A segunda temporada já ficou ruim, não tava muito bom, e eles trocaram os dubladores brasileiros. Eu lembro muito pouco da segunda temporada, porque eu realmente não prestei atenção nela. Eu sei que tem umas com deuses, com arcanjos e o caralho a 4. Mas essa terceira temporada foi especial. Essa terceira temporada foca nas deusas, que é o clã da Elizabeth, conta sobre o passado dela, sobre o passado de cada um deles, faz ali todo um arremedo pra contar o que aconteceu no passado, pra explicar essa guerra santa do passado. A Diane é a gigante, e ela e o Harley Quinn, que é o King, vão pro passado pra tentar ficar mais fortes e descobrir um pouco mais sobre a guerra santa que aconteceu no passado. Nós temos um pouco mais da história do Gauther, que ele é um receptáculo de um outro, da versão original dele, que não tem coração, não tem alma, não tem porra nenhuma, e vai um pouco pro passado dele pra contar um pouco da história dele. Serve pra alguma coisa? Não serve pra nada. Depois que eles se reúnem, então eles finalmente vão enfrentar os 10 mandamentos, que deram bastante trabalho na segunda temporada. Eles conseguiram derrotar 2 dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que são comandados pelo irmão do Meliodas, um dos servos do Rei dos Demônios, que é o Sonic, numa versão mal desenhada. Eu até vi o desenho dele no mangá, parece um pouquinho melhor, mas nessa animação, se tu pintar o cabelo dele de azul, tu vai ver que a gente tem o Sonic aqui. E eu não sei porquê, mas nessa temporada eles fizeram com que todo mundo usasse calça boca de sino, o que é extremamente mau gosto pra essa época, principalmente. E a história, como vocês podem ver, ela aborda muito da questão do Rei Arthur, dos Cavaleiros, da Inglaterra, da Britânia e tal, mas ela não faz sentido nenhum com as lendas originais, e ela não faz sentido nenhum nem dentro do próprio universo. Também na segunda temporada a gente teve um problema bem sério, que eles decidiram introduzir uma escala de poder. Essa escala de poder veio do nada, eles simplesmente introduziram e disseram, agora a gente consegue ver os poderes das pessoas. E o problema é que eles introduzem essa escala de poder dizendo que fulano tem 80 mil de força. Eles não explicam o que porra é essa força. Eles não explicam que tipo de energia que ela pode produzir, o que ela pode fazer. É só tipo uma escala de força pra tu saber, esse personagem é X mais forte que aquele personagem. E esse personagem ali, ele é o dobro de força daquele outro personagem. Então nunca faz sentido. Eles usam isso de formas aleatórias durante todo o anime. Não dão mais nenhum tipo de explicação, não dão nenhum tipo de escala de poder. Essa é uma escala de poder baseado no... Vamos dizer, por exemplo, o NEM. O NEM é desenvolvido de tal forma, as pessoas desenvolvem ele com muito treinamento, ele tem certas regras que tu pode usar o NEM no teu corpo e tal, que nem no Hunter x Hunter, eu tô citando como exemplo aqui. E eles não explicam nada disso, eles não dão nenhum tipo de limite, eles não estabelecem nenhum tipo de regra, então tu não sabe qual é a habilidade de cada personagem. Fora um ou outro mandamento que tem alguma coisa assim, os outros, o Não Mentirás, por exemplo, acho que o Cavaleiro da Verdade, o Mandamento da Verdade, ele tinha um lance interessante que ele não podia mentir, se eu não me engano. E aí ele conseguia, tipo assim, não, se tu mentir, tu vai ser transformado em pedra. Não existe nada disso nesse universo, ou se existe, pelo menos, no anime eles nunca se dedicaram a explicar. E eles explicam muita coisa. Porque 80% desses diálogos é 2 personagens conversando sobre o que tá acontecendo e explicando pro espectador tentar entender. Eles não têm nenhum tipo de desenvolvimento orgânico pra você saber realmente, nossa, olha, é isso que tá acontecendo, que coisa. Eles têm que sentar e tem que dizer, olha, é isso que está acontecendo, que coisa, né, basicamente. Então, a gente começa com essa temporada com essa volta deles do passado, mas lá pelas tantas eles conseguem se reunir novamente, vão lá pra enfrentar... No entanto, o Meliodas acaba preso. E pra se libertar, ele precisa usar o poder do Rei dos Demônios. E acontece talvez uma das cenas mais engraçadas de toda
todas as temporadas. E provavelmente a melhor cena de todas as temporadas, porque nós descemos pra um nível absurdo de ruindade que essa série nunca tinha atingido até então. Mas antes da gente falar sobre ela, eu quero falar um pouquinho sobre a questão da animação. Tem animações que são tão maravilhosas, sabe? Tipo, a animação, ela é um negócio tão incrível que faz a gente consegue extrapolar aquilo que a gente vê num filme. A gente consegue fazer algo completamente diferente. A gente consegue focar em detalhes que um filme muitas vezes não vai deixar não vai mostrar tão claramente, focar tanto no detalhe. Então a animação, ela permite que tu faça coisas incríveis, faça coisas maravilhosas. E um exemplo que eu gostei muito nessa temporada, porque ao mesmo tempo que a gente estava assistindo Nanatsu no Taizai, a gente decidiu reassistir Demon Slayer, que a gente não tinha assistido ainda todo. E é uma série que é o completo oposto de Nanatsu no Taizai. Eles explicam muito mais com visuais, eles têm uma animação maravilhosa. Então, essa cena aqui é um personagem chamado Zenitsu, e vocês vão ver como ele é foda. Eu vou tirar o áudio pra não tomar strike. Como vocês podem ver aqui, ele tá se preparando pra um ataque. Nós temos o menininho ali do lado dele. Nós temos um cenário que se move com as partículas criando a tensão. A gente tem essa iluminação que tá escondendo o rosto dele. O posicionamento, essa respiração dele se preparando pro ataque. Até os traços você vê. Olha os dedos dele, olha que perfeição. O posicionamento, a movimentação da câmera com qualidade. Ela quase faz um 360, isso é uma coisa maravilhosa. E os efeitos especiais, perfeito. Maravilhoso, poético. Como tudo deveria ser. Certo, essa não é a cena principal de Demon Slayer, tá? Essa é só uma cena foda pra caralho, muito massa, de um personagem foda, personagem secundário que é muito foda, mas extremamente bem feita, tipo, tem cuidado nos detalhes, e essa série toda é assim, toda ela é muito bem cuidada, todas as cenas, mesmo as pequenas, elas têm momentos lindos e momentos extremamente impactantes de animação. Então, pra ser um pouquinho justo, eu decidi pular pra luta mais esperada dessa temporada de Nanatsu no Taizai, que é a luta do Scanor contra o Meliodas. Esse é o Meliodas. A gente já vê que tem uma coisa muito errada com as perspectivas que eles estão usando nessa câmera aqui. Mas fica melhor. Sempre fica muito melhor. Esse é o Scanor, que é pra ser o personagem mais foda, o Cavaleiro do Orgulho. Essa encarada dos dois ali, que realmente é de... Eu me lembrei... Essa animação lembra aquelas animações em Flash que o Newgrounds fazia. Que eram de extrema baixa qualidade. É mais ou menos isso aí que a gente tá lidando aqui, tá? Isso é um estúdio profissional que fez um trabalho pago, aparentemente. E aí nós temos essa maravilhosa participação do Scanor aqui. Notem o movimento perfeito. É muito ruim isso, cara. Essa é a luta principal do anime. Da terceira temporada do anime. Movimento perfeito. Posicionamento da câmera. A rotação dos personagens no ar. Olha isso. Foda, hein? Tudo aquilo que a gente viu de foda em Demon Slayer é o completo oposto nessa cena de Nanatsu no Taizai. A direção de arte já era ruim, por si só. A movimentação dos personagens é inexistente praticamente. Nós temos alguns frames deles utilizando. Eles utilizam pouquíssimos frames pra animar. Um frame é um quadro, tá? Quanto mais quadros tu tem em uma animação, mais suave é a movimentação desses personagens. O que eles não... Essa cena aqui de tudo travado aqui é maravilhosa. Eu não pausei o vídeo, tá? Ele tá rodando ainda. A direção de arte, tudo nessa cena ali é completamente fora da casinha, de uma preguiça extrema. Eu não sei se é preguiça ou falta de tempo, ou realmente eles não tinham muito dinheiro e eles fizeram de qualquer jeito que eles não queriam continuar porque eles achavam esse anime muito ruim. O que eu não discordaria, tá certo, mas é de uma vergonha alheia a forma como as coisas se desenvolvem que tu não consegue acreditar que esse é um dos maiores animes da temporada passada. Nanatsu no Taizai não consegue, e isso não é só nessa cena, tá? Essa é uma cena que eu usei de exemplo, é uma das melhores cenas, teoricamente, que deveria ter nessa temporada. Mas na melhor cena, eles não são capazes de usar um pouco mais de frames pra dar a sensação de movimento. Então o que a gente vê são dois blocos de tinta fazendo um movimento e depois pulando direto pro outro pra que teu cérebro faça o complemento.
Normalmente tu coloca mais frames no meio justamente pra enganar teu cérebro e dar essa sensação de que ele tá se movendo, de que as coisas estão se movendo, como a gente viu naquele giro, por exemplo, do Demon Slayer. Mas eles decidiram não fazer dessa forma, e 80% da temporada é assim. Os traços também não são bons, então quando, por exemplo, o Meliodas é derrotado, a gente não tem aqui, mas a bunda dele fica aparecendo por cerca de 30 segundos na nossa frente. E não é só essa cena, são diversas cenas que são assim e continuam ao longo da trama. Some a isso o fato de não ter uma direção muito boa, o que faz com que o timing não ajude já o roteiro, que é bem preguiçoso. A gente tem um momento em que um dos personagens que foi pouco desenvolvido na primeira temporada, que é o Arthur Pendragon, foi atacado por um dos demônios e ele é meio que, sem nenhuma explicação, porque a gente não sabe o poder daquele demônio, ele acaba se matando, se jogando em cima da própria espada. E nós temos ali um momento em que eles tentam forçar um sentimento que não existe, porque esse personagem foi esquecido, relegado durante a segunda temporada, mas eles tentam fazer a gente acreditar que a Merlin teve algum relacionamento com ele. Eles usam 2 minutos pra nos mostrar alguns flashbacks dos dois juntos, sem nenhum tipo de ligação emocional, apenas cenas dele fazendo coisas e ela olhando e ela... E em seguida ela solta uma piada e tudo continua como se nada tivesse acontecido pra partir pro clímax da temporada, que é uma batalha campal. Nesse momento o Meliodas decidiu que ele vai ser o rei dos demônios para poder libertar a Elizabeth da maldição dela de morrer toda vez que eles se reencontram e ficar reencarnando novamente. Ele tem que achar ela e passar por tudo isso, abusar ela novamente até ela começar a amar ele. E essa batalha campal sofre dos mesmos problemas. Ela não tem nenhum tipo de impacto dramático, ela não é nem legal de assistir porque a batalha que ocorre nela é uma dos maiores fiascos animados desse ano e do ano passado, provavelmente. Tem uma meia dúzia de cavalo correndo num campão. E aí a gente descobre que o problema do Meliodas não era necessariamente só o Meliodas, mas toda a família dele, porque o irmão dele é outro pervertido que também quer ficar com a Elizabeth. Então, pra isso, ele se deixa dominar pelo poder dos demônios, que são os dos outros mandamentos, e ele não é construído como uma ameaça em nenhum momento. Os poderes dele não são definidos, então a gente não sabe o que ele consegue, o que ele não consegue fazer. E nem sequer conseguem fazer uma animação de um demente de qualidade. Então, esse aqui é o Starossa, esse aqui da direita, vocês estão vendo aqui. Esse é o Starossa. Ele não tá na forma final dele ainda, mas ele já tá prestes a enfrentar esses dois bonecos mal feitos ali, que são os arcanjos. Vamos adiante um pouquinho pra ver como é que é a transformação dele. Ele toma um pau deles. Aí, ó, olha que coisa mais linda, hein? Essa animação. Eu não sei porque toda vez que eles viram um demônio, eles ficam com esses pés escrotão ali, que parece umas meia mal colocada. Sabe quando tu bota uma meia e fica sobrando uma pontinha? Parece que é isso que eles ganham. Ele e o Meliodas têm o mesmo tipo de pé. Aí ele fica com... Essa é a coisa mais escrota. Essa língua dele aqui é a coisa mais escrota, mano. Ali, ó os pezinhos. Ai, mano. Não, meu. Olha isso, cara. Uma criança de 6 anos fazia um desenho melhor do que esse. Essa é a animação que a galera ama. Enfim, essa é a batalha final. Deveria ser a melhor batalha do anime. Se vocês assistirem Demon Slayer, vocês vão ver o que é uma batalha final. E é lindo demais. Olha isso, cara. Eles não têm vergonha na cara. Eles não têm nenhuma vergonha na cara. Vamos pegar um vilão também que é bom, então? Vamos. Demência num vilão, tá? Da maneira correta. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o Preguiça, de ReZero. É uma das coisas mais assustadoras da face da Terra. Bem animado, bem articulado, porque esse é o momento de tu mostrar que tu tem uma boa animação. Tu utiliza o teu personagem vilão, extremamente bem animado, e funciona. Ele é assustador, ele é ameaçador, ele é insano, ele não precisa ficar botando a linguinha pra fora, apesar dele fazer isso da maneira correta. Tá vendo? É assim, tu fez uma presença ameaçadora de um personagem. Deu. Não é tão difícil. Mais uma diferença aí pra vocês verem a diferença entre uma animação ok, uma animação boa, uma animação bem feita, e 7 Pecados Capitais. Mas é isso. Esse é Nanatsu no Taizai, Seven Deadly Sins, os 7 Pecados Capitais, como vocês preferirem chamar, tem todos esses nomes. É uma série ruim demais, é uma série muito vergonha alheia, é uma das piores coisas que eu assisti. É um guilty pleasure? Eu vou continuar assistindo porque dá vergonha assistir. É muito cringe. É muito... O que tá acontecendo nessa merda? Eu acho que é por isso que eu assisto, porque é bom ver uma coisa que é ruim. Que é ruim sem dó. É ruim de verdade, que quando tu vê uma coisa boa, ela fica melhor ainda.
Eu assisti Demon Slayer ao mesmo tempo que eu tava assistindo Nanatsu no Taizai, como eu disse, e era um prazer poder voltar pro Demon Slayer e assistir aquelas animações maravilhosas e aquele roteiro bem escrito. Então, às vezes é bom ter esse tipo de comparação. Eu recomendo vocês assistirem se vocês querem ver uma coisa bem ruim. Bebam bastante antes de assistir, sabe? Assistam fora da casinha porque vocês vão se divertir pra caramba assistindo. Mas não tentem levar a sério. É uma série ruim, uma série que não vai melhorar, pode ter certeza. O estúdio já esperava que fosse um hit maior e não foi. E como não foi, eles não estão investindo tanto. Então provavelmente vai ficar pior ainda. Acredito eu que ainda tem mais uma temporada, o mangá já acabou. E agora eles vão fazer um spin-off do filho do Meliodas com a Elizabeth. Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, não se esquece de se inscrever no canal. A gente tem o apoia.se/canal-sidequest, que você pode nos apoiar a partir de R$1 por mês e participar do nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Obrigado, Débora de Oliveira Bastos e todos os nossos apoiadores por suportarem o canal. E nos vemos por aí, gente. Até a próxima. Tchau!